SCP-714, classe do objeto, seguro. O SCP-714, ou Anel de Jade, é um objeto SCP que pode ser encontrado e usado pelo jogador em SCP Containment Breach. Aparentemente, nada mais do que um anel de jade verde. 714 demonstrou ser capaz de aumentar e diminuir o tamanho para se ajustar perfeitamente ao dedo de qualquer pessoa que toque. Mas isso é o menos importante de suas propriedades. SCP-714 pode ser encontrado em uma sala de armazenamento, junto com o SCP-860 e 1025. O jogador deve ter o cartão de acesso nível 3 ou superior para entrar na sala dele. Quando for usado, o anel vai reduzir a barra de estamina do jogador, o que pode causar dificuldade se tentar escapar de certos perigos. O anel pode ser retirado e os efeitos não são permanentes. Em troca da resistência reduzida, o anel vai dar defesa contra uma série de perigos, incluindo o toque letal do SCP-049. Quaisquer, entre aspas, doenças que seriam obtidas lendo o 1025, alucinações do 1123 e propriedades de afetar a mente do SCP-012. Usar o SCP-420-J com o 714 não vai ter efeito e vai fazer com que apareça um texto na parte de baixo da tela, dizendo: "Cara, essa merda nem funciona." O SCP-714 tem vários efeitos principais. 1. Exaustão. Minutos depois de colocar o anel, as pessoas dizem que se sentem exaustos, física e mentalmente exaustos. Por isso, eles sentem uma vontade imensa de sentar e descansar e provavelmente vão acabar dormindo dentro de algumas horas. O problema é que, se alguém adormece usando o 714, o único jeito conhecido de acordá-lo é retirando o anel da pessoa. Os efeitos de exaustão passam dentro de 2 a 3 horas depois da remoção do anel, se for removido de um sujeito que está consciente. Aqueles que adormecem usando ele dizem que se sentem bem descansados se o SCP-714 for removido, mesmo que tenham dormido por apenas alguns minutos. O SCP-714 não colabora com nenhuma das necessidades de quem está usando ele durante o sono forçado. Apenas algumas funções do corpo continuam funcionando, como por exemplo a respiração. Se o 714 não for removido, a maioria vai morrer de desidratação ou fome em questão de dias. Ainda não se sabe se o SCP interfere no envelhecimento da pessoa ou não. Os usuários que estão cansados antes de colocar 714 correm um sério risco de adormecer em pé, possivelmente caindo no chão também. O usuário pode resistir à vontade de dormir, mas requer uma força de vontade incrível e autocontrole. 2. Reações lentas e movimentos lentos. Os reflexos e reações dos indivíduos vão ser muito prejudicados. Uma pessoa que seja normalmente alerta ou que tenha um corpo atlético pode ter dificuldade em pegar um objeto que seja jogado lentamente para ele, mesmo que for avisado e tiver tempo suficiente para se preparar. Os usuários do anel se movem muito mais devagar do que o normal, conseguindo, na melhor das hipóteses, um ritmo de caminhada médio. Seus movimentos não são fisicamente mais lentos, mas não conseguem nem se esforçar para correr. 3. Capacidade mental reduzida. Como parte do desgaste mental, qualquer pessoa usando o anel diz que começou a, entre aspas, pensar devagar, ou pode até ter problemas para juntar as palavras para se comunicar de forma adequada, e que não consegue pensar tão claro quanto o normal. O usuário pode levar muito tempo para pensar em uma resposta para uma pergunta muito simples. Por exemplo, de que cor é essa bola vermelha? E nunca vai saber a resposta para uma pergunta que seja vaga ou que exija uma resposta mais complicada. Com a remoção do SCP-714, a capacidade mental volta ao normal em poucos minutos. 4. Escudo mental. Talvez como um benefício de capacidade mental reduzida, as pessoas que estão usando o anel mostram uma resistência alta a influências meméticas e mentais. As influências meméticas mais fracas podem ser totalmente bloqueadas pelo efeito do anel. Em todos os casos, o usuário sente um forte medo da fonte que está vindo a influência mental. Esse medo leva as pessoas a buscar um abrigo por qualquer meio disponível e, ao mesmo tempo, destruir essa fonte. Essa blindagem mental dura apenas enquanto o SCP-714 estiver em uso.
Além disso, imagens e sons considerados normais que causariam nojo, náusea, pelo conteúdo chocante ou perturbador, quase não têm efeito no usuário que está usando o SCP-714. O usuário nem vai lembrar de tê-las visto depois que o anel for removido. 5. Tolerância química. Assim como suas mentes bloqueiam qualquer influência memética, os corpos de quem usa SCP-714 bloqueiam os efeitos de vários produtos químicos no corpo. Substâncias totalmente venenosas e tóxicas geralmente continuam tendo efeito, mas aquelas que impedem ou aumentam as funções nervosas de alguma forma, como estimulantes ou sedativos, têm os efeitos muito reduzidos. Com a remoção do anel, esse efeito desaparece no mesmo momento. Os usuários ainda podem sofrer overdose enquanto usam o anel. A maneira que 714 causa seus vários efeitos ainda não foi descoberto, apesar de vários testes que foram feitos. Se o anel for danificado de alguma forma, como sendo quebrado em 2 ou mais partes, os seus efeitos vão deixar de existir no mesmo momento. Se as peças forem colocadas bem próximas, elas vão se transformar em uma cópia inteira do SCP. Essa cópia vai aparecer como se fosse feita de algum líquido. Depois que ele for totalmente construído de novo, suas funções retornam como se nunca tivessem sido danificado. Moer o anel até que se transforme em pó também não impediu que ele se reconstruísse novamente, mas o processo demorou muito mais. Se acredita que 714 poderia, na teoria, se recuperar da vaporização também, mas nada foi confirmado. As tentativas de rastrear a origem do SCP e suas propriedades anômalas foram inúteis. Um agente disse que estava se sentindo muito cansado e com sono, mesmo depois de ter bebido 2 canecas de café forte, e um tempo depois, foi descoberto que ele estava usando o SCP-714 sem nenhuma lembrança de ter colocado ele. O agente levou uma punição, e desde então, medidas foram tomadas para que o SCP permaneça sempre em seu armário o tempo todo. No momento, não se acredita que 714 tenha quaisquer outros efeitos graves. É claro, além do perigo de desidratação e fome de pessoas que adormecem usando o anel, por não conseguirem acordar para se sustentar. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-714 deve ser colocado em um armário reforçado de alta segurança, que deve ser acessado apenas pelo pessoal de nível 4 ou superior, por causa de vários funcionários usando o anel de forma inapropriada. Até agora, todas as tentativas de encontrar a causa dos efeitos desse anel não mostraram resultados. Acho que não preciso nem dizer o quão útil isso poderia ser se pudéssemos usar ele sem os efeitos negativos. Mas até agora, tudo o que tentamos deu em nada. Nós sabemos o que ele faz, mas não como funciona. Por mais que eu queira dizer que é 100% seguro, há algo nele que não está certo. Ainda estávamos avançando muito pouco. A tentativa de obter uma data em que o 714 surgiu nos deu vários resultados. Partes dela datam de muito cedo, antes de Cristo, cerca de 100 a 200 anos antes, e são provavelmente da China. Outras amostras são, relativamente falando, mais recentes, como se tivessem sido feitas de várias peças. No lado positivo, tivemos a sorte de descobrir quem eram os donos do anel antes, graças a várias estátuas de jade que desapareceram quando um anel que corresponde à descrição do SCP estava próximo a eles. Que coincidência, hein? Talvez as curiosas capacidades do anel de se regenerar a si mesmo e de mudanças de tamanho seja por falta de se assimilar a outras peças de jade? A análise mostrou que ele tem a densidade muito mais alta do que o jade em si, mas aparentemente não é mais pesado. Poderia ser alguma forma de armazenamento extradimensional, por mais estranho que pareça? Claro, é uma maneira de carregar o peso do mundo nos ombros. Ok, tivemos um pouco mais de sorte no rastreamento. Ele foi originalmente encontrado no final dos anos 1800, ou seja, por volta de 1870 a 1880, por um arqueólogo que viajou ao redor do mundo em busca de artefatos de jade, como estatuetas que podem ser encontradas em tumbas ou templos esquecidos. Ele estava caçando uma tumba que dizia ser rica neles, é claro. Ele acabou entrando e encontrando o anel, encontrando apenas o SCP em termos de artefatos de jade. Enigmático.
Poucos documentos históricos descrevem algo que pareça o SCP, então é difícil dizer quantos anos ele realmente tem. Os diários pessoais do arqueólogo não sobreviveram bem aos séculos, infelizmente, e sua letra deixa muito a desejar. Por isso é difícil dizer se ele usava ou não o SCP e documentou os efeitos enquanto estava em sua posse, ou se ele nunca pensou em usá-lo. O que posso perceber é que ele rapidamente se desfez do anel, depois que várias de suas peças de coleção desapareceram após passar a noite perto do anel, sem sinais de arrombamento ou roubo.